Aqui alguns pontos das propostas dos projetos defendidos por Ciro Gomes, como o Rodrigo Viga trouxe para a gente comentar sobre alguns. Vou citá-los aqui e vou deixá-lo à vontade para esmiuçar o que considera mais importante. Ele citou a questão da importância de federalizar o combate ao crime organizado, fez mais uma vez, como já havia feito em situações anteriores, duras críticas à política de preços da Petrobras, que está vinculada aos preços do petróleo no mercado internacional e inclusive ao câmbio, ao dólar, e também criticou, como aconteceu no final desta semana, a reunião que o presidente Jair Bolsonaro fez com embaixadores para deixar claro suas suspeitas a respeito da segurança das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Mostramos ao longo do dia de ontem aqui na Jovem Pan News que essa questão foi judicializada. O PDT entrou com uma ação junto à Corregedoria Geral Eleitoral questionando essa reunião que o presidente fez com os embaixadores. O que você destaca para a gente de tudo isso? Olha, eu acho que dá para a gente fazer um comentário breve, mas denso, sobre os 3 pontos. O primeiro deles, vamos tratar da federalização do combate ao crime organizado. Procede a preocupação em que haja um trabalho mais estratégico por parte do governo federal, mas isso tem que rever, ou melhor, isso vai obrigar a rever toda a maneira de trabalhar a segurança pública no Brasil. Por quê? Porque você tem aquilo que é aspecto que pertence aos estados, aquilo que pertence à União e aquilo que pertence aos municípios, que normalmente é algo muito pequeno. Aqui, tanto que as guardas metropolitanas ou as guardas civis municipais, elas não têm o poder que tem, por exemplo, as polícias militares, a polícia civil, e não teria, por exemplo, uma polícia militar. O que isso representa? É uma modificação total na forma de pensar a segurança pública no Brasil. Já houve propostas do gênero, dentre elas dá ao Ministério da Justiça um papel que seria algo similar ao que ocorre em alguns países com o nome de Ministério do Interior, que é o ministério que trata da segurança pública. É possível que isso seja feito? Mas só que é necessário também que se reveja a maneira de tratar a segurança nos estados e nos municípios com um projeto coletivo. Em especial, eu lembro que há um tempo atrás eu ouvi uma dissertação de mestrado de alguém que tinha uma proposta que seria da unificação dos sistemas de inteligência, tentando fazer com que ficasse harmônico o sistema de inteligência, que seria competência federal, o sistema de inteligência das polícias, militares e civis, e dos sistemas de inteligência de guardas metropolitanas, ou guardas civis, guardas municipais, né? Guardas civis metropolitanas. Ora, isso por si só já é um problema. Por quê? Porque você buscar uma atuação dessa dimensão, sem contar com os serviços de inteligência das Forças Armadas, que deveriam ser colocadas também no jogo, tentar unificar necessitaria de um projeto muito amplo, um diálogo, uma negociação com todos os governadores e um entendimento por parte dos prefeitos do que eles poderiam contribuir real e concretamente, sem colocar as guardas civis metropolitanas numa situação de ser apenas uma espécie de isca ou boi de piranha para as situações que poderiam vir no combate ao crime. Em específico ao narcotráfico, ao crime organizado, sim, é necessário, mas aí teria que envolver de uma forma mais intensa as Forças Armadas, exatamente para fazer o combate nas fronteiras. Em síntese, procede, mas dizer que é necessário federalizar não explica muito. O que interessa é dizer como ele vai fazer essa federalização. Isso no caso da federalização do combate ao crime organizado. Quando ele fala da questão da Petrobras, é muito interessante porque o Ciro está na jogada dele, está no jogo do debate. Ora, o que ele tem feito? Ele tem simplesmente apontado. Ele não pode se vincular ao PT, tanto que diz que o PT é uma herança maldita de furtos, nas palavras dele, ou roubos, nas palavras dele, e fala que o Bolsonaro, ele está seguindo, dando continuidade ao mesmo modelo de política. É óbvio que quando ele fala isso, ele está simplesmente dizendo os dois fazem parte do mesmo jogo, porque a Petrobras ela deveria ter um papel que seria proteger a sociedade brasileira e não está preocupada com lucros. E olha que coisa curiosa, quando ele coloca os dois no mesmo patamar, ele está dizendo para ocorrer corrupção, mas isso não é o que foi identificado na atuação da Petrobras recente a partir do governo Bolsonaro. O que foi tanto que o Bolsonaro ele fez uma jogada estratégica muito inteligente. Quando as pessoas jogaram a culpa nele pelo preço do combustível, o que o Bolsonaro fez? Lançou no ventilador como é que acontecia. Mostrou os ICMS, colocando culpa parte nos governadores, e quando ainda assim não conseguiu, porque isso tinha que ser revisto ou tinha que ser tratado na Câmara dos Deputados, ou melhor dizendo, no Congresso, o que o Bolsonaro fez? Olha,
Se o governador não faz, o Congresso tem que fazer. Se o Congresso não faz, a culpa é dele. E se a Petrobras continua? O Bolsonaro fez uma outra jogada estratégica muito inteligente. Ele pegou e disse, como é que pode a Petrobras ter tantos lucros se isso no mundo inteiro não está acontecendo? Então, são os lucros exacerbados da Petrobras. Por quê? Porque ela tem um monopólio. Como pode uma empresa monopolística estar trabalhando dessa maneira? Eu vou tratar apenas desses dois, porque eu acho que já me estendi bastante. Mas é interessante. O Ciro está no jogo político dele, no debate, tentando crescer, jogando os dois polarizados como sendo a mesma coisa e tentando trazer dentro de um discurso, eu não diria panfletário e demagógico, eu diria mais um discurso apaixonado para tentar angariar apoios.